Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e vamos conversar agora sobre Guilherme e Barreal, né? Barreal, que nessas duas últimas partidas do Juan Pablo Vojvoda foi pouquíssimo utilizado. O Vojvoda tem utilizado mais o Guilherme como titular. O fato do Santos ter trazido o Cabadeiro, trouxe agora o Brahim Bilal, estar utilizando mais o Robinho Júnior na parte direita do campo, sinaliza que o Barreal será utilizado mais na esquerda do campo. Agora a gente precisa entender o contexto. Quando o Barreal é apresentado no Santos, ele diz que joga mais na parte esquerda, ponta esquerda, de ala, de lateral esquerdo, até ele falou até de meio campo, poderia jogar ali, né, de meia esquerda. E em dado momento da competição, em alguns jogos, foi perguntado ao Kleber Xavier da utilização do Barreal na parte direita do campo. Ele disse que conversou com o atleta sobre isso, que o atleta entendeu, mas que ele preferia realmente jogar na parte esquerda. A grande questão é o seguinte: o Barreal, pelos movimentos do Santos em suas contratações e por essa entrevista do Kleber lá atrás e também do Barreal, o Barreal será utilizado na parte esquerda do campo. O que significa dizer, galera, que ele vai disputar posição com o Guilherme. Lembrando, o Guilherme é atleta do Santos e o Barreal está emprestado até o final do ano. A pouca minutagem do Barreal pode significar, se continuar dessa forma até o final do ano, que ele não vai ser adquirido pelo Santos. O Barreal é um jogador, ao meu ver, voluntarioso, é um bom jogador, não é um jogador acima da média, não é um jogador acima da média. Eu coloco ele muito parecido com o Guilherme. E tem um detalhe importante, né? Na finalização. O Guilherme, ele é um jogador que finaliza bastante, mas é um jogador que perde muitos gols, né? Assim, ele perde muitos gols, o Guilherme. Chuta muito. A finalização dele não é uma finalização boa. E o Barreal também tem esse problema, né? Quantos jogos a gente vimos aí que o Barreal pegava a bola frente a frente e perdia os gols, né? E eu vou trazer alguns números aqui do Campeonato Brasileiro, só para a gente entender a igualdade entre Barreal e Guilherme. Né? É uma igualdade muito grande. O Barreal, que é um jogador com 25 anos, é mais novo do que o Guilherme. Né? É um jogador com uma estatura bem mais baixa, tem 1,73 m. O Guilherme é um jogador mais alto. Por exemplo, o Guilherme tem 1,80 m e o Guilherme está com 30 anos. 5 anos de diferença. Devido à igualdade, se o Santos pensar em uma possível compra do Barreal, pode ser que acho que dê mais retorno ao Santos do que o Guilherme. O Guilherme já tem 30, tem um desgaste muito grande com a torcida do Santos. Eu tenho sentido o Guilherme muito abatido nas duas últimas partidas, muito por conta do ocorrido. Mas a grande questão é que nessas duas últimas partidas, o Barreal foi preterido. Barreal, que com o Kleber Xavier era um titular absoluto. Absoluto. Jogava muitas partidas, né? Então, assim, ó, pelos números que eu estou vendo aqui, ó, o Barreal, por exemplo, quantas faltas o Barreal fez no Brasileiro? Ele fez 14 faltas. É um jogador que recompõe o Barreal. Por que eu digo isso? O Guilherme fez. Ó, o Guilherme já fez menos. Sabe quantas faltas cometidas o Guilherme fez? 7. O pessoal notabiliza o Guilherme por ser um jogador de muita recomposição, né? Em relação à questão de espaços. Ele faz isso muito bem nos jogos, né? Mas você vê, o Barreal é um jogador que faz mais faltas, cara. O dobro de faltas do Guilherme. 14 pro Barreal, 7 pro Guilherme. Faltas cometidas. As faltinhas que os caras param o jogo, etc e tal. Né? Aí você pode interpretar de qual forma. Ah, mas o Guilherme então é menos efetivo
na marcação? Não necessariamente, não necessariamente. Ele pode fazer menos faltas, mas pode roubar mais bolas, por exemplo, né? Agora, faltas sofridas, olha que legal. O Guilherme, no brasileiro, ele sofreu 27 faltas, galera, contra 15 do Barreal. Ou seja, o Guilherme é um jogador mais participativo do que o Barreal, tá? Porque o número de faltas é mais elevado. Ah, Diogo, mas o Guilherme segura muita bola. Não acho que o Guilherme segura tanto a bola assim. Mas ele é mais caçado do que o Barreal, em termos de números. Os números é importante para a gente entender algumas situações de jogo, né? Agora, em relação aos cartões. O Guilherme não tomou nenhum cartão amarelo, nenhum vermelho no brasileiro. E o Barreal apenas um amarelo. Ou seja, são jogadores disciplinados. Fazem a recomposição e são disciplinados. Interessante isso, né? Muito interessante. Agora vamos à parte ofensiva, né? Que é o mais importante. O Guilherme no brasileiro, 3 gols. Barreal, artilheiro do Santos, 5 gols. Tá? Então, o Guilherme, que é o artilheiro do Santos no ano, no Paulista, fez 10 gols, 3 gols no brasileiro. Tem feito poucos gols. Então, aquela máxima que o pessoal fala assim, mas o Guilherme tá sendo titular porque faz muitos gols. O pessoal pega muito recorte do ano, né? No brasileiro, o número de gols do Guilherme é baixíssimo, pessoal. Baixíssimo. Barreal tem 5 gols, né? Lá essas coisas. Mas tem feito um pouco mais de gols do que o Guilherme, tá? Aí a gente vai ver aqui assistências. Assistência, quando eles colocam em termos de estatística, eles botam assistência para gols. Eles não vai botar aquela assistência que o cara dá assistência e o finalizador chuta para fora. Então, para gols, o Guilherme tem 2 assistências, que é pouco. E o Barreal tem 0 assistências para gol, galera. Para gol. Precisava pegar assistências no geral, né? Então, agora um outro dado importante. Finalizações. O Guilherme, ele tem 33 finalizações no Campeonato Brasileiro, contra 27 do Barreal. O que significa dizer? O Guilherme ele tem mais finalizações, mas se a gente for pensar em termos de gols, o Barreal ele tem menos finalizações e mais gols do que o Guilherme. Ou seja, o Barreal ele finaliza melhor do que o Guilherme, em termos de números, né? Chutes a gol, tá? O que eu falei aqui foi finalizações, tá? Finalizações, o cara chuta para fora, o Guilherme é um cara que chuta muito para fora. Finalizações, que é aquela no gol, chute a gol, tá? Chute ao gol. O Barreal tem 11 chutes ao gol. E o Guilherme tem 11 chutes ao gol. Só que o Guilherme chutou mais do que o Barreal. E tem o mesmo número de chutes no gol do que o Barreal. Ou seja, o Barreal, em termos de finalização, é um jogador mais completo. Tanto é que ele fez mais gols do que o Guilherme. Então os números, eles mostram muitas coisas, né? E o detalhe mais importante é que a torcida do Santos se irrita muito com o Guilherme, né? O Guilherme no brasileiro tem 9 impedimentos. 9 impedimentos. É um jogador muito desatento nessa questão do terço final do campo, né? Contra 3 do Barreal. Tá? Então eu trouxe os números para vocês para a gente entender a situação Guilherme Barreal. Ao meu ver, no modo geral, trazendo os números, são jogadores bem semelhantes, né? Só que o Barreal ele leva uma leve vantagem na questão de finalização. E não que o Barreal seja um exímio finalizador, tá? Mas o Barreal ele é um pouco melhor do que o Guilherme nesse quesito. E vamos ver se o Vojvoda vai colocar o Barreal em certas ocasiões desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Estou curioso. O Guilherme tem caído demais e o Barreal, por todos os movimentos de contratações do Santos, o Santos deve apostar o Barreal na parte esquerda do campo
disputando posição com o Guilherme. E aí fica a pergunta para vocês, galera. Vocês preferem o Barreal ou vocês preferem o Guilherme? Eu vou responder, eu vou dar a minha resposta. Pensando em Juan Pablo Vojvoda, tem que ser jogo a jogo. Tem jogos que o Barreal pode ser mais importante do que o Guilherme. E vice-versa. Tá bom, galera? Então é isso, mas muito curioso a igualdade de números entre os dois atletas. Tá bom, pessoal? Eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like, hypa o vídeo que é muito importante. Comentem e compartilha também. Tá bom, galera? Tchau, pessoal!